A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, aqui o presbítero Maurício, no canal Comentando a Bíblia, e hoje estaremos aqui falando sobre o livro de Gênesis. Nós bem conhecemos esta grande história. Moisés foi o escritor do livro de Gênesis, também do livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós vamos saber que nós, evangélicos da Assembleia de Deus, chamamos estes livros de Pentateuco. São os 5 livros eclesiásticos, 5 livros manuscritos por Moisés. Deus deu essa revelação a Moisés. É uma história muito bonita. Também nós vamos entender que desde o princípio Deus tinha o projeto de enviar o Redentor, Cristo Jesus, e nós vamos ver que Deus escolhe uma nação para ser sua nação eleita, para ser sua nação abençoada. Então, se você ainda não leu o livro de Gênesis, eu te convido, pega a sua Bíblia, vamos meditar nela desde o capítulo 1, hoje até o capítulo de número 11, falando sobre esses grandes marcos da história, onde Deus tem a particularidade de passar para Moisés o início de tudo, tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele determinou. Vamos estar lendo aí e falando sobre o livro de Gênesis. Nós vemos que no capítulo 1, verso 1, o texto da Bíblia vai dizer, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Então nós vemos que a terra não tinha nada, ela era sem forma e vazia, havia uma escuridão que tomava conta de todo o universo. Mas o capítulo 1 de Gênesis é o capítulo que nós chamamos do capítulo Haja de Deus. Deus vai falar com a sua boca, vai pronunciar a palavra de Deus, vai fazer que tudo se constrói. Deus vai construir toda a beleza que hoje conhecemos, toda vamos dizer, as características de Deus estão no universo. Nós vamos ver toda a beleza que existe nele. Deus disse para as árvores nascer, as árvores frutíferas nasceram. Disse para ver répteis sobre a terra, peixes sobre o mar, aves no céu. Tudo isso Deus construiu. Deus fez o sol, fez a lua, fez a separação do dia e da noite, no capítulo de número 1. Então nós chamamos o capítulo de número 1 de Gênesis o Haja de Deus. Deus disse e acontecia. Deus viu que tudo que ele fazia, todas as vezes que ele fazia, como a separação das águas, da água doce, da água salgada, da separação das terras, nós vamos ver que tudo que ele fazia, ao terminar, ele via que era bom. Quando nós chegamos no capítulo de número 2, nós vamos ver o Deus poderoso que falava e acontecia, agora fazendo o homem. Nós vamos ver Deus juntamente, como cremos, ali conversando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e dizendo, no verso 27 do capítulo 1, ele vai dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós vamos ver que Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. E vamos ver no verso 7 do capítulo 2, Deus criando Adão, fazendo Adão com as suas próprias mãos, pegando barro, e fazendo ali a sua imagem e semelhança, uma escultura de barro, e após ele fazer, ele vai soprar sobre a narina do homem o fôlego de vida, e o homem passa a ser o ser vivente. Nós vamos ver que este homem, Adão, no hebraico significa humano, o primeiro homem, Adão, agora Deus vai dar a ele a autoridade para cuidar da terra, desse jardim tão bonito que Deus criou, com rios, com árvores, da vida, e também neste mesmo jardim Deus vai plantar também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus vê que Adão não está tão feliz como os animais que ali estavam. Deus vai ver que Adão precisava de alguém. Então ele vai
texto vai dizer no capítulo 2 que Deus faz que Adão venha dormir, venha adormecer e tira-se dele uma costela, né? E ali dessa costela de Adão ele forma Eva, sua esposa, sua mulher, e dá a ele como companheira, como o texto vai dizer, né, como adjuntora, aquela que está junto, aquela que está, né, ajudando, aquela que está fortalecendo. E após Adão acordar, vai ver, né, o que Deus tinha dado a ele era muito bom, né, e vai dizer, agora essa é osso do meu osso, né, e isso é muito importante. Nós vamos ver que ali então Deus tinha uma intimidade muito grande com o ser humano. Todas as virações de tarde, fim do dia, Deus vinha conversar com Adão, vinha conversar com Eva. Mas quando chegamos no capítulo de número 3, nós vamos ver, né, que o inimigo, né, Satanás, através dessa serpente, que o texto vai dizer que era um dos animais mais espertos, mais astuto, né, através dessa serpente, desse animal, vai seduzir a Eva a comer do fruto, a também dar ao seu esposo, né, dizendo assim, porque Deus deu uma ordem, dizer assim, não coma da árvore da vida, da árvore do bem e do mal, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Né? E então nós vamos ver que quando a serpente aparece, vai dizer para eles, olha, Deus mentiu. Né? Nós bem sabemos que quem mente desde o princípio é o diabo e não Deus. João 8,44 diz, ele é pai da mentira, nunca se firmou na verdade, sempre mentiu. E todo aquele que mente se faz filho do diabo. Então nós vamos ver que ele mentiu, principalmente quando ele vai dizer, né, não, o que ele não quer dizer, porque o dia que vocês comerdes serão iguais a Deus, serão semelhantes a Deus. Mas isso, né, Deus já tinha dito que ele era imagem e semelhança desde o princípio. Então é importante entendermos que o inimigo ele veio enganar já no princípio. E quando ali Adão e Eva comem daquele fruto que não deveriam ter comido, né, de imediato eles reconhecem que estão nus e já, né, quando ouvem a voz de Deus, a primeira coisa que eles vão fazer é fugir diante de Deus, se esconder. Eles pegam, né, as folhas de figueira, colocam sobre a sua nudez, sobre a sua vergonha, e ali se escondem de Deus. Mas Deus, nós bem sabemos que não se pode esconder de Deus. E Deus, na verdade, sempre procura aquele que se esconde de Deus. A Bíblia vai dizer que então Deus vai questionar Adão, né, por que estava se escondendo, e ele vai dizer, olha, a mulher que tu me deste, me deu o fruto que tu disseste que não era para comer. E a mulher vai dizer que a serpente ofereceu, e assim um colocando a culpa no outro. E desde então a história da humanidade começa a se decair após a queda do homem. Nós vamos ver que Deus ele tem a primícia desde o princípio de Gênesis, já determinar que haveria um Salvador, que haveria alguém que, né, iria redimir, né, o homem, o contato do homem para com Deus. E já no Gênesis 3,15 nós vamos encontrar Deus direcionando uma maldição àquela serpente, ou a serpente que é o inimigo, né, como vai dizer a antiga serpente lá no livro de Apocalipse, né, vai dizer que da semente da mulher nascerá aquele que pisará a sua cabeça, e ele ferirá o calcanhar. Em Romanos, capítulo de número 16, verso 20, diz, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Nós vamos ver então, né, que ali no princípio o homem cai, a queda do homem, e desde então eles são expulsos do jardim do Éden. E quando eles são expulsos, Deus então vai dar a eles filhos, vai nascer Caim, vai nascer Abel. O capítulo 4 introduz dizendo, né, que Abel ele cuidava das ovelhas, né, cuidava das criações de animais, enquanto Caim, né, cuidava da lavoura. E ambos foram oferecer algo ao Senhor. E oferecendo Abel e oferecendo Caim, a Bíblia vai dizer que no coração de Caim nasceu a inveja, nasceu
vamos dizer, a maldade em seu coração contra seu irmão. E ali no capítulo 4 vamos encontrar o primeiro homicídio da Bíblia, né, onde Caim mata seu irmão, onde Caim fere seu irmão, né, por inveja, porque a oferta, Deus se agradou mais da oferta de Abel. E o ódio sobre o coração de Caim fez que ele matasse o seu próprio irmão. Deus então vai dizer: Caim, por que tu fizeste isso? Ele vai questionar a Deus, dizendo: porventura sou eu o guardador de meu irmão? E assim Deus então vai expulsar também Caim. Caim vai edificar uma cidade. E quando entramos no capítulo 5, nós encontramos a genealogia, tanto de Caim como de Sete, que é o terceiro filho de Adão, aonde Deus abençoou a Eva, ela teve mais um filho. Então nós vamos ver a genealogia tanto de Caim quanto de Sete. E ali nós vamos ver que na descendência de Caim, veio alguns homens maus, e da descendência de Sete, homens bons. Nós vamos ver no capítulo 4, verso de número 26, que ali nasceu Enos, que é o filho de Sete, e ali então começou a se invocar o nome do Senhor. Na descendência de Sete vamos ver Abimeleque, que foi aquele que teve duas mulheres e que matou um homem, matou um jovem, e ali totalmente diferente. Nós vamos ver na descendência de Sete, no capítulo 5, versículo de número 23, 24 e 25, falando sobre Enoque, que é aquele que primeiro foi arrebatado na Bíblia. Vai dizer que Enoque estava com Deus, andava com Deus até um dia que Deus tomou para si. Então, nós vemos uma grande diferença nessas descendências. E nós vamos ver no capítulo 6, quando chegamos no capítulo 6 de Gênesis, que Deus se arrepende de ter feito o homem, porque o homem era mau, porque a descendência de Caim, olhando para as filhas da descendência de Sete, começaram a se prostituir, começaram a fazer coisas horríveis diante de Deus. E no capítulo 6, verso 6 diz: e Deus se arrepende de ter feito o homem, porque o homem é mau. Os dias dos homens serão agora 120 anos, porque o meu espírito não contenderá para sempre com ele, falando sobre a mortalidade deste corpo, da corrupção deste corpo. Então nós vamos encontrar já no capítulo de número 6, nos 6 primeiros capítulos do livro de Gênesis, do livro que significa princípio, dizendo que Deus se arrepende de ter feito o homem. E Deus disse: eu vou exterminar sobre a terra. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 7, nós vamos ver Deus olhando para a terra, encontrando um homem temente a Deus. Quem é? Noé. Noé nós conhecemos como o pregoeiro da palavra do Senhor, o homem temente a Deus. E Deus então vai olhar para Noé, vai achar graça aos olhos dele e vai dizer assim: Noé, eu tenho achado graça aos meus olhos, agora você vai fazer aquilo que eu determinar. E Deus então vai determinar a Noé a construir uma arca, construir um grande navio, onde ele iria colocar seus filhos, suas noras, sua esposa e os animais. Nós vamos ver que Deus então ele resguarda este homem com sua família de uma grande destruição. O capítulo de número 7, Deus então anuncia este dilúvio. O capítulo de número 8, a construção da arca, tudo aquilo que Deus tinha determinado e a entrada deles na arca. O capítulo 9 vai falar dessa grande verdade e deste acontecimento que a arca ficou sobre as águas e vieram exterminando todo o ser humano, tudo aquilo que estava sobre a terra, e agora já não existia mais por causa da ira de Deus quanto ao homem que se tornou mau. E a Bíblia vai dizer que no capítulo de número 9, quando então a arca, ficando já um ano e alguns dias sobre as águas, vai dizer então que eles descem da arca. E descendo da arca, Noé vai plantar uma vinha. E plantando esta vinha, Noé então se embebeda, e nós vamos encontrar ali a primeira maldição para com o filho, Cã, a qual viu a nudez do seu pai, e tendo visto esta nudez, seu pai então o amaldiçoou e abençoou seus dois irmãos, Sem e Jafé, que foram abençoados. E dali então as descendências
né, quando chegamos no capítulo 10, nós vemos, né, a bênção de Noé e a genealogia de Sem, de Jafé e também de Cã, né, que foi assim amaldiçoado por ver a nudez do seu pai, né, por fazer algo que não se devia. E quando nós chegamos no capítulo de número 11, nós vamos encontrar, né, na descendência de Cã, um rei chamado Nimrod, e este rei vai edificar uma torre, né, ali na Babilônia, onde se começou a fazer os tijolos, e ali então eles começaram a construir esta arca, sendo que o mandato fazendo esta torre, aonde que o mandato de Deus ou a determinação de Deus era para que, né, o povo se espalhasse sobre a terra, enquanto Nimrod queria unir o povo e fazer uma torre tão grande a chegar ao céu, de tal forma que se houvesse um dilúvio novamente, quem estivesse ao topo não seria morto. Mas Deus vai dizer, e aí nós encontramos mais uma vez, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo: eia, desçamos e confundamos a língua deste povo. E ali então houve uma grande confusão, por isso a torre chamada Torre de Babel, Torre da Confusão, onde cada um falava numa língua, ninguém se entendia, e quando chegava alguém que conhecia a língua, saía, e assim foi se enchendo a terra. Então aqui nós terminamos desde o capítulo 1 até o capítulo de número 11. Se você chegou até aqui, né, gostou, quer que nós falamos da história de Abraão, né, que vai do capítulo 12 até o capítulo de número 24, né, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, e nós vamos estar gravando o próximo vídeo em nome de Jesus, né, que Deus te abençoe, né, fortaleça a tua casa, a tua família, e que Deus continue nos abençoando. Até o próximo vídeo.